Levítico capítulo 1, versículo 1. Eu quero fazer um desafio, um convite a você, para que você leia esse texto que está na tela. Eu vou contar 1, 2, 3, e eu quero que você faça esta leitura. Faça esta leitura. Quem tá mais lá atrás, vem um pouquinho mais para frente, mesmo que você veio do trabalho. Alguém, pastor, eu vim expor. Não, você está em casa do papai. Amém? Casa do papai. É bom, é gostoso isso. É gostoso estar em casa. Porque em casa a gente fica à vontade. Amém? Fica à vontade. Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura, todo mundo junto? 1, 2, 3. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Amém. Tome o seu lugar. Bíblia aberta nesse texto. O livro de Levítico, ele é o terceiro livro do Pentateuco. Né? O óbvio, o claro. E é um texto, e eu quero acreditar que você recebeu o plano de leitura, e se não recebeu, eu vou pedir que seja entregue a você hoje mais uma vez, porque dá tempo. Nós estamos hoje no dia 20 de fevereiro, então ainda dá tempo. Eu recebi um zap de um plano de leitura de uma outra igreja aqui no Rio de Janeiro, Igreja Batista de Copacabana, que a leitura anual, ela não começa em janeiro, ela já começa em março, começa em março. Então tem 2 meses de férias, né? Só começa em março. Amém, é um prazo, talvez férias, viagem, etc, para não ficar ninguém, pastor, viajei, então começa em março, no ano letivo escolar. Então começou, você começa e amém, e consegue bater dezembro. Interessante, logicamente, que a carga de estudo, de leitura é maior, mas consegue chegar lá. Agora no carnaval, Deus tem me dado o privilégio não é tirar férias, eu chamo de koinonia, porque a gente consegue ficar todo mundo junto, no mesmo lugar, no mesmo espaço. E eu praticamente não passeei, preguei em algumas igrejas, mas essa comunhão para mim é muito forte, é muito especial, é muito forte, de você ficar ali naquele mesmo espaço com 3 filhos, genros, noras e netos, e fica à vontade, descalço, e o dia passa e você está ali, a noite corre, faz uma ministraçãozinha, é abençoado, abençoa, e essa comunhão, ela é gostosa. E nesses dias de comunhão, eu já li a palavra de Deus algumas vezes. Eu tenho lido esse livro desde 74. Eu sou apaixonado por esse livro, apaixonado. Mas essa semana agora, eu lendo Levítico, ele começou diferente aos meus olhos, no meu coração. Ele começou diferente porque, como ainda estava muito fresco, Gênesis e Êxodo, Levítico ficou diferente. E veio ao meu coração um desejo, uma vontade de, quem sabe, fazermos uma campanha dentro de Levítico, como foi feito há anos atrás em Gálatas, versículo por versículo em Gálatas. Porque Levítico, num primeiro momento, é um livro pesado, um livro não muito bacana, falando assim.
cheio de normas, isso e aquilo outro, e tá. E ele, parece que ele se torna maçante, parece como você vai correndo numa pista boa, e de repente tem um monte de quebra-mola, de buraco, e quer logo sair dali para entrar novamente numa pista boa. Mas, sozinho, olhando esse texto, o primeiro versículo, ele já me deu assim um nocaute total. Chamou o Senhor a Moisés. Aí, quando eu li esse texto, eu estava bem à vontade, descalço, bem à vontade mesmo. Falei, que começo é esse? Aí, imediatamente, eu voltei mais uma vez para Gênesis 1:1. Você conhece como é que começa? No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos para Êxodo 1:1. Lembra como começa? Êxodo 1:1. Êxodo 1:1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Gênesis, Deus conta para nós a história da criação. Êxodo, Deus conta para nós a entrada no Egito, a escravidão no Egito e a saída do Egito. E quando chega Levítico, Deus começa assim: chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse. Gênesis 1:1, Deus narra a criação, a história, o começo. Êxodo, o Egito, a opressão, a escravidão, 4 séculos de sofrimento e a saída do Egito. E quando chega em Levítico, Deus começa uma história completamente nova, de uma maneira completamente nova. Deus começa este livro dizendo assim: chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação. Isso me chamou a atenção. Grife essa expressão. O chamado de Deus, o chamado específico a Moisés, da tenda da congregação, e lhe disse. Chamou, nominou o lugar, a tenda, e lhe disse, e comissionou. E o Espírito Santo me fez ver, a enxergar esse livro de uma maneira muito diferente, muito especial. Se Gênesis conta a criação de todas as coisas, como foi, como não foi, como aconteceu tudo, como surgiu tudo. Se Êxodo conta a ação de o povo no Egito, escravizado, sofrendo, e a saída do Egito, em Levítico, Deus começa a narrar para nós, depois da criação e depois do resgate do Egito, como nós devemos cultuar a esse Deus. Então, se eu puder trocar o nome de Levítico hoje poderia ser chamado assim: é desta maneira que eu quero o meu culto. E por que isso? Eu estou só, como dizia o nosso saudoso pastor Raimundo Lino, fazendo um introito. Porque eu tenho ficado um pouco assustado com todas as novidades chamadas culto que nós estamos vendo hoje. E eu tenho me perguntado, será que a gente já parou para pensar que existe um padrão para o culto? Um monte de estratégias de evangelismo. Será que essas estratégias, elas passam por este crivo? Baile gospel, bloco gospel, escola de samba evangélica.
capoeira gospel, jiu-jitsu gospel, MMA gospel, funk gospel, samba gospel. Diga assim: Gênesis é toda a história da criação. Diga: Êxodo é o resgate do Egito. Diga: Levítico é como ele deseja que eu o cultue. Levítico é um livro fechado. Levítico é um livro fechado. E a prova que Levítico é um livro fechado começa aí. Levítico começa assim: chamou o Senhor a Moisés. Diga assim: Levítico é Deus dizendo que culto é para quem foi chamado. Chamado. Chamou o Senhor a Moisés. O culto começa com um chamado. 2, o culto começa por quem é conhecido por aquele que chama. Você chama alguém que tu não conhece? Como é que você chama alguém que você não conhece? Eu vou explicar a você como é que é. Ei, você, calça caque. Você de calça caque. Quem você não conhece, você chama por uma identidade. Você aí que é um pouco calvo. Você é calvo. Você é de barba. Agora, quem você conhece, você chama assim: Aurélio, vem cá. Sabe por que eu chamei Aurélio, vem cá? Por quê? Por quê? Diga: porque eu conheço. Quando eu não conheço, eu chamo assim: moço, você, não, o de chapéu, é o de chapéu, é você. Eu não conheço, eu não sei o nome dele. Então eu chamo pelo tamanho da protuberância, pelo tamanho, sei lá o quê. Você de piercing, você, sei lá. Mas quando eu conheço, eu digo assim: Ismael, fica de pé. Esse é o Ismael. Sabe por quê? Porque eu conheço. Diga assim: o culto começa com o chamado de Deus. Diga: a quem ele conhece e de quem ele é conhecido. Ora, porque Moisés atendeu, porque Moisés conhece e ele conhece a Moisés. Moisés chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação. Ah, Deus não chama lá da mangueira, do salgueiro, lá da beija-flor. Não, Deus chama da tenda da congregação. Irmãos, Levítico é um livro em que Deus, depois de contar toda a criação, depois de explicar todo o êxodo, o Egito, os 400 anos de prisão, aí começa Levítico. Deus diz assim: olha, o culto que eu quero que vocês façam, está aqui a partitura, a liturgia está aqui. Então Levítico, vamos chamar assim, é a liturgia que Deus tem para nós. É a liturgia. Deus aqui vai tratar de tudo. Deus aqui vai tratar de tudo. Tudo no que concerne ao culto. Tudo no que concerne ao culto, Deus vai tratar em Levítico. Deus vai dar todos os pontos, todas as coisas. Deus ele vai detalhar a situação. Irmãos, olha, irmãos, eu estou ficando muito preocupado. Porque nós estamos criando formatos novos demais. Novos demais. Eu não sei se é porque meu pai foi militar. E eu fui numa escola militar, minha formação. Você já pensou, uma das belezas da vida militar é a disciplina, é o uniforme, é o padrão. Você já pensou uma unidade militar bagunçada?
Um vai de jeans, um vai de bermuda, um vai com cueca, outro sem cueca. Uma mamãe tô forte, uma mamãe tô fraco. Mas o que é isso aí? Não, é só uma unidade. Que unidade? Isso é uma maluquice qualquer. Isso é uma maluquice qualquer. Menos unidade. Estamos caminhando para um caos, a volta de Jesus. Estão aí abrindo as Forças Armadas para entrar aí as borboletas e mariposas. Você já pensou uma borboleta dando continência? Que loucura, irmãos. Já pensou que loucura, irmãos? Já pensou que loucura, que loucura. Uma borboleta preocupada com a unha. A unha. Treinamento de selva. E o cara vai estar preocupado com a unha, com o cílio, a sobrancelha. Que sobrancelha? É força especial, cara. É força especial. Quem assistiu No Limite da Honra com Demi Moore, querendo entrar para a tropa especial, massacraram a mulher, você vai sofrer, vai comer o pão que o inferno está comendo. E ela passou no teste, careca, sofrendo afogada, porque tem um padrão, tem um padrão. A Bíblia diz que o Senhor passa em revista o seu exército de guerra. E o exército de guerra de Deus não veste rosa. Não veste não, irmãos. Não veste não. O exército de Deus é coisa séria. É coisa para gente séria. É coisa para gente que está, irmãos, está com a faca nos dentes. É pelotão de choque divino. Então tem um padrão. Chamou o Senhor a Moisés. Deus começa o culto dizendo assim: o meu culto é feito por homens que eu chamo, e eu chamo da tenda, e eu lhe comissiono, e eu lhe digo. Então nesta noite, quem aqui sabe, em plena consciência, que foi chamado por Deus para fazer o culto, você devia dar um glória a Deus agora. Você devia dar um glória a Deus agora, irmão. Você devia dar um glória a Deus agora, porque esse negócio aqui não é para quem quer, não é para quem está, é para quem Ele chamou. É para quem Ele chamou. E se Ele te chamou para uma classe de EBD, para um departamento, dê glória a Deus, porque Ele te chamou. Irmãos, Deus não chama de coisinha. Coisinha. Chama esse baixinho aí. Deus não chama de baixinho, de coisinha. Deus chama pelo nome. Pelo nome. E olha que texto lindo. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse, versículo 2, diga comigo assim: fala aos filhos de Israel. Meu irmão, glória a Deus. Diga assim: fomos chamados por Deus para fazer a obra de Deus e falar em nome de Deus. Moisés, fala aos filhos de Israel. Fala. Ou seja, Moisés é chamado por Deus. Ele já enfrentou o faraó, ele já enfrentou muita coisa, mas agora é Deus que está chamando. Moisés, na tenda, eu te conheço desde a sarça que ardeu, eu te conheço em todo o tempo da minha vida, eu te conheço, e eu sei quem está me chamando. Irmãos, é por essa razão que é uma coisa que me faz mal, é esse zapinho de, o fulano se matou, pastor se matou. Irmãos, em nome de Jesus, Deus não chamou nenhum obreiro para cometer suicídio. Deus chamou cada um de nós para ser porta-voz do céu na terra. Ser porta, agora, irmão, se quebra princípios, é legalidade para o diabo entrar. Diga-se, o diabo só entra quando tem porta aberta. E qual é a porta aberta? A legalidade. É legalidade. É gente que está fazendo papel sem ser chamado. É gente que tá ocupando papel sem ser chamado. Há anos atrás, eu ouvi uma pérola. Anos atrás. Estava procurando um imóvel para alugar. E cheguei num local, numa imobiliária, e falando, quero um imóvel assim, assim. Rapaz, e conversa vai, conversa vem. Irmãos, aquilo, eu falei, eu não estou ouvindo isso. O senhor trabalha com o quê? Eu falei, eu com medo, falei, eu sou cristão. Mas cristão o quê? Bíblia? Eu falei, eu sou evangélico. Mas
Ele conseguiu, eu bobei, falei, não, eu sou pastor. E tu é pastor? Ih, caramba, que legal. Eu estou montando uma igreja com um amigo meu. Eu falei, limpei o ouvido. Eu falei, não entendi o que você falou. Não, eu estou montando uma igreja com um amigo meu. É que eu tenho um imóvel na Tijuca que está fechado, e eu tenho um amigo meu que é pastor, e a gente fez uma sociedade. Eu entro com o imóvel, e ele entra com os cultos. Eu olhei para o homem assim, eu ia ver o imóvel dele. Falei, cara, sabe uma coisa? Lembrei agora que eu tenho um compromisso. Acabei de lembrar. Deixa para outra hora que eu volto aqui para ver o teu imóvel. Era um outro, era para morar. Eu falei, se der tempo eu volto aqui ainda hoje. Mas deixa, eu já tenho teu telefone. Eu falei, vai cair um raio, vai matar todo mundo aqui agora. Eu estou falando com um louco. Eu estou falando com um homem, estou falando com um filhote das trevas. Eu falei, você falou o quê? Ele repetiu, irmãos. Eu tenho um amigo meu, que é pastor. E eu tenho um imóvel bacana, cara, um molojão. Eu nem sei onde é, eu não queria nem saber onde era, a rua. E eu estou montando uma igreja com ele. Então o imóvel é meu, ele vai fazer os cultos. Eu olhei para o cara assim, eu falei, vai cair um raio aqui, e eu vou morrer de graça nessa história. Saí dali correndo, para nunca mais voltar naquela imobiliária. Irmãos, Deus chama, diga assim, Deus chama pelo nome. Teu nome. Teu nome. Deus chama para você assumir o departamento infantil. Deus chama para você assumir o teclado. Deus chama para você assumir a bateria. Deus chama para você assumir a portaria. Deus chama para você fazer alguma coisa. Deus chama, Ele chama pelo nome. Ele não chama de coisinha. E Ele chama aonde? Na tenda. Ele não vai chamar ninguém no bar, no boteco, no maraca, Ele vai chamar na tenda. Então, irmãos, volta o versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse. Então Deus estava onde? Na tenda. Pastor, Deus nunca mais falou comigo. É? Né? Qual é a distância? Tente botar no Waze. Irmão, sabia que tem um Waze espiritual? Bote no Waze assim, marca a tua posição, marca o teu ponto. Tu está aqui. Tenta ver qual é a distância da onde você está para a tenda. Tu está muito longe da tenda, cara. Como é que você vai ouvir Deus? Então, para começar a ouvir Deus, pode fazer um favor para mim? Começa a se aproximar da tenda. Começa a se aproximar da tenda. Irmãos, escuta o que eu vou dizer, é um rema para você. Diga assim, mesmo no erro, quando se aproxima da tenda, dá para ouvir as músicas. O irmão do filho pródigo estava longe, mas quando foi se aproximando da tenda do pai, ele o que tem? Ouviu o quê? A música. Pastor, eu não estou escutando mais nada, Deus não fala mais nada comigo. É? É mesmo? Está muito longe da tenda. Diga para quem está perto, diga assim, chega mais perto, diga, chega mais perto. Chega mais perto. Na medida que você chega mais perto, tu começa a ouvir mais. Na medida que você chega mais perto, a glória começa a te tomar mais. Na medida que você vai chegando mais perto, você vai vendo mais. Houve um avivamento na cidade de Pensacola, na Flórida. Eu não fui, mas um amigo meu foi. E ele contou para mim que quando estava chegando na cidade e vendo aquele engarrafamento de carros, todo indo na mesma direção, ele disse para mim, eu fui tomado por uma alegria e comecei a falar língua estranha dirigindo sem nem saber porquê. E quando eu consegui parar, eu já saí falando em línguas estranhas e chorando. Havia uma glória em Pensacola naquele tempo. Havia uma glória, aquela glória, era uma radioatividade divina. Ele falou assim, a gente de longe, as pessoas iam chorando e falando em línguas. Chamou
o Senhor a Moisés da tenda. Você acha que Deus teve que dar um berro? Moisés! Moisés! Não, não. Eu creio nesse texto, assim, Moisés, diga assim, quem está perto, quem está focado, escuta, diga assim, faz leitura labial, Moisés. Eu vivi um tempo aqui em Bom Sucesso, só os mais antigos vão lembrar disso. Mas eu vivi esse tempo e ninguém vai me tirar ele. Pastor Raimundo estava pregando. E no final da pregação, ele só virava, olhava para mim assim. Só olhar. E eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu conseguia ler os olhos daquele homem. Eu conseguia ler os olhos dele. Só o olhar dele eu já sabia. Por uma razão. Eu não ficava mascando o chiclete no culto. Eu não ficava de cabeça baixa. Eu ficava focado. Eu acho bacana quando um jogador de futebol, ele está com a bola driblando e ele só faz o lance assim com a cabeça assim pro cara, pro outro. E o outro já entende que é para sair daqui e ir para lá. E ele finge que vai e lança para cá e o cara pega a bola. Ele só dá um olhar e o outro já entende. Há uma comunicação perfeita. Irmãos, Deus quer isso de nós. Deus quer isso de nós. Olha esse texto. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Ou seja, Deus está dizendo aqui que o culto começa com quem é chamado, com quem entende o chamado e com quem recebe o comissionamento. Então você faz o culto na certeza absoluta, que é Deus que está te chamando e é Deus que está dizendo para você falar. Hoje nós vivemos uma coisa interessante, aquela história assim, quem gosta de convidar toda hora gente aí que, né, gente que é itinerante, aí ele vem e fala assim, como já teve aqui em Bom Sucesso. Você lembra o que eu preguei aqui na última vez que eu vim aqui? Você lembra o que foi que eu preguei na última vez que eu vim aqui? Porque ele abriu um livrinho, tem banana, abóbora, machixe, quiabo e azeitona. Mamãe quer que eu pregue esta daqui. Isso aí. Mas aqui foi semana passada, foi essa. Caramba. Vamos mudar de posição. Moisés, dize-lhes aquilo que eu vou te falar. Isso vale para cada um de nós, isso vale para mim e para você. Deus nos chamou, Deus nos colocou diante do povo que é dele e disse assim, ó, fala o que eu estou dizendo para você. Então só tem uma maneira, irmãos, você ter anotado tudo que ele está falando, para você repetir, você ser o porta-voz, você ser o mensageiro de tudo aquilo que ele falou contigo. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Então Deus começa a dizer como é que é o princípio do culto. Qual é o princípio do culto? O princípio do culto é ter atenção para ter sido chamado por ele, apresentou diante dele, recebeu dele a palavra e vai compartilhar essa palavra que ele te mandou compartilhar. Então eu comecei dizendo aqui que Levítico é um livro fechado. Por que fechado? Primeiro tem que conhecer quem é que chama. Depois tem que ouvir quem está chamando. Depois tem que atender o chamado. Isso fala de quê, irmãos? Isso fala de intimidade, de relacionamento, de conhecimento. Agora, quem é que Deus chama? Deus chama a quem passou na prova da integridade, da fidelidade. É esse que Deus chama. Deus não chamou Arão, que se envolveu num bezerro de ouro. Deus não chamou outro qualquer. Deus chamou a Moisés pelo nome. E Deus, Moisés, está aqui, eu confio a você isso aqui. Eu te faço um embaixador, eu te faço um porta-voz.
fala aos filhos de Israel. Irmãos, uma perguntinha: Deus podia falar com os filhos de Israel, sim ou não? Sim, mas Deus vai usar você. Deus não precisa de nós, mas Deus vai nos usar, irmãos. Deus não precisa. Deus podia falar: Israel, eu falo, ele podia falar, mas Deus vai usar Moisés. Irmãos, nunca se apequene. Eu vou repetir: nunca se apequene, nunca se diminua, nunca se inferiorize, nunca, 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 porque é Ele quem chama, é Ele quem concede, é Ele que entrega a mensagem, é Ele, é Ele. Hoje a gente está buscando estrelas ah, meu Deus! Isso cansa, porque Deus tem algo novo todo dia para o seu povo. Todo dia Deus tem. Agora, irmãos, a gente tem outros caminhos, e isso são escolhas que nós fazemos. Agora só, a segunda palavra agora, dentro desse texto, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, grife essa expressão, esse é um advérbio de tempo. Quando, diga assim, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Eu gosto desse advérbio que Deus coloca para Moisés. Moisés, o culto que eu quero não é um culto obrigatório. Quando alguém trouxer uma oferta para mim, a oferta tem que ser do meu jeito. Diga para quem está do teu lado, vou cansar você, diga assim: você não é obrigado, mas quando fizer, faz do jeito certo. Você não é obrigado, por isso Deus matou Ananias e Safira. Você não é obrigado, mas quando você fizer, não inventa. Quando você fizer, não dá uma de engraçadinho, não. Aí o outro vem pregar, vem vestido de Superman. O personagem agora da moda é o Pantera Negra. Eu estou só esperando o primeiro engraçadinho que vai chegar de Pantera Negra. O que é isso? É o Pantera Negra. Eu estou só aguardando o Pantera Negra que vai querer. Se não for de Pablo Vittar, até... Fala aos filhos de Israel. Diga comigo assim: fala aos filhos de Israel. Quando algum de vós trouxer oferta a quem? Irmãos, tudo que fazemos para quem? Diga assim: quando eu canto, é uma oferta. Para quem? Ao Senhor. Esse negócio de aniversário, eu sempre fui cri-cri demais e vou morrer sendo cri-cri. Antigamente, agora melhorou um pouquinho. Quero louvar o Senhor com hino e ofereço para o Anderson Baltar. Eu ofereço para o Aurélio, ofereço para o pastor Paulo César. Ah, meu Deus. Eu dizia lá, não oferece para mim não, hein? Porque se ofereceu, eu disciplino. Tu não oferece hino para mim não, hein? Tu não oferece hino para mim não, hein? Porque eu vou disciplinar. Ou tu canta para Deus, ou tu não canta. Faz o favor, fique calado. Diga assim: quando algum de vós trouxer oferta aqui ao Senhor. Quem é que está falando? É Moisés. É Moisés que é a interface ali. Mas Moisés diz para esse povo que a oferta é para quem? Ao Senhor. Hoje já tem alguns lugares aí que tem um ministério que
Não, essa é para a igreja, essa aqui é para o fulano, é para o pastor. Eu falei, meu Deus. Então, irmãos, a coisa tá ficando. Tá... Ai, Jesus, me cobre com teu sangue. Tem hora que dá medo de você ficar se achando assim, Deus, perdeu o rumo de tudo, parece que tudo já descarrilhou. Quando trouxer oferta, a oferta é para o Senhor. Agora coloca assim: trareis a vossa oferta. Olha o detalhe: ofertar é uma opção que eu tenho, sim ou não, mas entregar é uma imposição que eu tenho, do jeito que Ele quer. Ó, quando você trouxer, e depois você não trouxer, não trouxe, não trouxe, não trouxe, não trouxe. Mas se trouxer, você vai trazer assim a oferta. Aí ele vai dizer, de gado, de rebanho, ou gado miúdo, versículo 3. Se a sua oferta for holocausto, ó, se for holocausto, trará macho sem defeito. Ah, tá bom. Lembra aquela história? Eu não ensaiei, mas é para Jesus. Não faça não, não faça não. Não faça isso. Não faça isso. Eu não faço. Pastor me chamou agora, nem me avisou antes, eu não me preparei, mas, pastor, vamos ler aqui, pastor. Não suba nunca no púlpito para se desculpar. Você não ouviu? Nunca suba neste altar para se desculpar. Passei a noite com febre, com tuberculose, com ronco, não dormi, tive pesadelo, insônia. Tudo bem, não está proibido de ter isso. Mas diz assim, não, deixa para outro dia. Mas não sobe para isso. Ou então, como é que eu vou falar na frente aqui do irmão pastor Fábio Feitosa, que é tão engraçado? Pastor, não dá para falar na tua frente não. Não faz isso não. Por que você vai falar? Não é o que ele falaria. O que você vai falar é o que ele mandou você falar. Então, se é ele que mandou você falar, você é apenas o carteiro. Você apenas está entregando. Está entregando o que ele mandou fazer. Os antigos lembram aqui o dia que o pastor Maurício pregou na festa da igreja. Quando meu amigo simplesmente não veio e mandou outra pessoa que também é meu amigo. E eu nem tinha visto, não tinha nem tropa de elite. Eu falei assim, meu amigo, não é nada contigo, não é nada pessoal. Mas deixa, outro dia tu fala. Hoje não. E eu lembro que eu falei, Maurício, prega. Ele falou amém. E foi uma das mensagens mais lindas dessa igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos apenas aqueles que atendemos o chamado. Diga assim, Levítico é a receita do culto. É como o culto deve ser. Agora, diga assim, o culto começa primeiro com o chamado. Agora diga assim, só atende o chamado quem escuta Deus. Só quem escuta Deus. Então se está obstruído, se está, então não é contigo. Não é contigo, não é contigo. Mas quem escuta Deus, irmãos, tem 3 milhões de pessoas ali, tem 3 milhões de matraca falando, tem criança chorando, tem um tumulto total, e ele fala assim, Moisés, e Moisés sabe para onde vai. Moisés não é neófito. Lembra de Samuel? Deus chama e ele vai na direção contrária. Ele vai para Eli. Eli, tu me chamou? Não. Eu chamei, volta para dormir. Então tá bom. Samuel, ele vai novamente a Eli.
Samuel, eu sei, tu é menino, tu é novo, tu é neófito, daqui a pouco tu vai conhecer de onde vem a voz. Irmãos, diga assim, bem-aventurado são aqueles que sabem de onde vem a voz. Ah, meu irmão, você não pode perder essa noção, de onde vem a voz, de onde vem a voz. Ai, meus irmãos, é inconfundível, é inconfundível. Bendito seja o Deus que não nos confunde. Ele não nos joga no local estranho. Jaime, não. Quando ele fala Jaime, eu digo, eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Eu não tenho dúvida. Eu não estou culpando Samuel, um menino. Paulo diz que quando eu era criança, agia como criança, mas ele cresceu. Eu peço a Deus que todo mundo aqui esteja grande, esteja crescendo. Diga assim, estou em crescimento. Diga, estou em crescimento. Estou em fase de crescimento. Há anos atrás, alguém nessa igreja fez um gabinete comigo. Pastor, eu quero entregar a congregação. Falei, rapaz, eu quero entregar. Entregou a congregação, recebi a congregação. Botei outro dirigente. 2 semanas depois, pastor, pode me atender? Posso. Aí eu, fala, querido. Pastor, eu fiz besteira. Estou arrependido. Falei, cara, eu não perguntei se você tinha orado. É, pastor, eu orei, mas eu achei que tinha orado e eu me enganei. Eu falei, e agora? O que eu faço agora contigo? Gato morto até miar resolve? Gato morto até miar no teu lombo resolve? Não resolve? Então nem eu posso resolver. Você falou comigo, cara. Eu perguntei, você orou? Orei. Então, amém, eu vou questionar. Você orou. 2 semanas depois, pastor, eu me enganei. Eu falei, vai continuar enganado. Diga assim, 3 milhões de pessoas. Diga muito som, muito barulho. Diga criança brincando, criança correndo, criança fazendo bagunça, gente dando gargalhada, gente rindo. Moisés discerne de onde vem a voz. De onde? Irmãos, na medida que a gente vai crescendo na fé, mesmo no meio do caos, da tempestade, é Paulo naquela tempestade euraquilão, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo nesta noite. Você, meu irmão, como é que tu consegue, cara, esse tiroteio doido, essa maluquice toda, o navio afundando, fazendo água, não tem luz, não tem nada, todo mundo vomitando. Ah, meu irmão, a voz dele é inconfundível. Eu quero profetizar essa experiência para você. Eu quero profetizar esta experiência para você. Há anos atrás, eu fui convidado para pregar num evento do campo mesmo, mas aquilo me deu um desespero. Eu era novo, diácono da igreja, novinho, 20 e poucos anos, que peso. Eu falei, meu Deus, e não vinha a palavra. Um belo dia, de manhã cedinho, Deus me acordou pelo Espírito e falou só uma palavra para mim assim, matutino. Na época tinha um matutino na rua Nova Brasília, congregação nossa da Nova Brasília, em frente ao meu querido Euclides Pedro, a loja dele. Nova Brasília 28, né? 28. Eu lembro que eu peguei um fusquinha, eu acordei, botei a roupa, despinguelei para Nova Brasília. Quando eu paro o carro na Café Capital, vou subindo, já vem subindo lá, Euclides mancando a perna lá. Ele já está indo, o que foi? Eu falei, vim para o matutino. Ah, que benção, vamos junto. Ah, irmão, quando eu entro naquela congregação matutino, dobro o joelho, a gente orando. Daqui a pouco o Espírito, irmão, fala. E eu me deu uma caneta. Me empresta uma caneta. E foi só apontar assim, uns 3 pontinhos. Acabou o matutino, tinha um cafezinho. Aí o senhor quer que eu ore por você? Algum problema? Eu falei, não, já está resolvido. Amém, glória a Deus. Mas o que foi? Alguma coisa, saúde, doença? Eu falei, não. Eu precisava ouvir o pai falar.
E ele já falou. Está aqui nesse papelzinho. Mas o que é isso aí? Não, isso é só um mistério aqui, mas já está anotado aqui. 1, 2, 3. Já está aqui, já está resolvido. Voltei em santa paz. Primeiro porque eu ouvi quando ele disse matutino. Bem-aventurados são aqueles que hoje, nesse tempo de internet, de televisão, de tudo mais, consegue ter uma antena que está escutando o teu nome. Paulo, Sérgio, Abel, tá. E você, opa, aí você levanta. Eu fico pensando quando Moisés levanta, vem cá. Tá, senta aqui. Arão está aqui do meu lado aqui. Aí fala assim, Moisés. Aí ele levantou assim, me segura minha mão. Vai onde? Não, pera aí, rapaz. Não atrapalha não. Aí fala assim, tá indo aonde? Pera aí, rapaz, não atrapalha não. Fala, Senhor, dize aos filhos de Israel. Uau. Irmãos, bem-aventurado. Aquele tumulto de gente, mas ele foi capaz de levantar. E sai. Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele quer chamar você. Deus quer chamar, irmãos, Deus quer falar contigo. Eu não sei, eu creio que sim, aqui tem gente que estava em casa, que estava em algum canto, e Deus tomou, e diz assim, vá lá, na congregação tal, no lugar tal, vá lá, e entrega a minha palavra. Você do nada estava com outro problema, aí você mudou de roupa, foi. Você sabe quem falou contigo. Aí você chega lá, está lá, aí, que bênção, o irmão está aqui, o irmão tem algo para compartilhar. Você fala assim, pela misericórdia, assim. Tu já recebeu? Pela misericórdia, assim. Você já ouviu o chamado? Diga assim, Levítico é a maneira como deve ser o culto. Versículo 4. Volta o 3. Olha aqui, olha só. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem... Eu estou encurtando, mas você cai, mergulhe nesse mar aí. Trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Versículo 5. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor. Agora olha só, lê comigo assim. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao altar, ao redor do altar que está diante da porta da tenda da congregação. Grifa essa expressão aqui, grifa lá. E os filhos de Arão e os sacerdotes apresentarão o sangue. Deus está dando a receita do culto. Moisés é o que fala, como vai ser. Deus estabelece como deve ser a oferta. Alguém trouxe a oferta? O Fábio, aniversariante, faz assim, eu trouxe a oferta, ok. Aí o Fábio traz a oferta, o pastor Fábio traz a oferta, ele coloca a oferta lá, aí Deus diz que ele coloca a mão e faz o holocausto daquela oferta, mas agora diz a Bíblia assim, e os filhos de Arão e os sacerdotes, não mais ele. Deus determina, irmãos, cada um tem o seu papel. Diga assim, cada um tem o seu papel. Eu vou descer para falar uma coisa. O que eu estou vendo hoje é gente que tem o dever de apresentar o sangue, que está transferindo o seu papel.
gente que tem o dever de apresentar o sangue. Quem apresenta o sangue? Diga, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Os sacerdotes. Prega lá na minha igreja amanhã, prega hoje lá, prega. Dá não? Pô, cara, tu é um malo, hein? Prega lá na minha igreja hoje. Prega lá na minha igreja. Prega lá, cara, hoje. Te dou uma oferta, cara. Te pega em casa. Prega lá hoje. Prega lá hoje, lá, cara. Né? Te dou uma oferta. Dou um sapato. Leva para comer pizza. Hã? Pô, que droga, que mala, cara. Pô, eu tô... Você está rindo? Você não viu o texto, você não leu, então você não entendeu. Versículo 4, volta 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Isso aí Deus está falando com quem? Diga assim, com o ofertante. Diga, esse assunto é com o ofertante. Esse tema é com o ofertante. Versículo 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto. É com o ofertante. Versículo 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão sangue. Agora não é mais com o ofertante. Agora é com o sacerdote. Pelo amor de Deus, leve com seriedade o teu chamado. Se você é o professor da classe de EBD, estude a lição, pelo amor de Deus. Estude. Pesquise. Não chegue com a cara lavada. Quer dar aula hoje para mim? Não? Quer dar aula hoje para mim? Não? Quer dar aula hoje para mim? Quer dar aula hoje para mim? Dá aula aí, cara, tu não faz nada. Vocês quatro digam assim, afinal de contas, quem é o professor da classe? Fala. Poxa, aí não vale, é jogar abaixo, né? Aí... Irmãos, Levítico é Deus dizendo para mim e para você como tem que ser o meu culto. Levítico é Deus dizendo assim, ó, o meu culto tem que ser assim. Versículo 7, vamos para o 6, gol. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. Versículo 7, eu posso ouvir a tua voz? Grifa isso, por favor, Repete. Diga assim, para. Língua portuguesa é uma preciosidade. Diga assim, artigo masculino, no singular. Diga sacerdote, identidade. Diga assim, o sacerdote. O sacerdote. E os filhos e o sacerdote porão fogo sobre o... Quem vai colocar fogo sobre o altar? Eu não ouvi. Quem, pastor Maurício? Eu não ouvi. Hã? Não ouvi. Cadê aquele cartão que você falou daquele rapaz lá que é fogo puro? Me dá, foi lá, que você levou lá no domingo lá, me dá. Eu quero levar lá, me dá aí, cara. Diga para quem está do teu lado, diga assim, a responsabilidade é tua, diga isso. Diga, ou então, pede para sair. É tua responsabilidade. É tua, é minha, é tua. Meu Deus, onde vamos parar, irmãos? Onde vamos parar, meu irmão, igreja? Onde vamos parar? Onde? Igreja tem que ter uma marca, uma identidade. Tem que ter. Onde vamos parar?
o sacerdote e os filhos de Arão, da escola sacerdotal, porão fogo sobre o altar. Porão fogo sobre o altar. E porão em ordem lenha sobre o altar. É quem está ali, quem convive com o altar, quem sabe do altar, quem conhece o altar. Pastor, o senhor acerta sempre? Não. Erro muito. Festa da igreja. Não vigio. Aí, pastor, benção pura, pode trazer. Aí eu trago. Chega aqui, só tem jovem tudo em pecado. Banana podre. Eu falei, ele falou isso? Ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Peguei meu filho, irmão, aqui não. Aí por educação, tem que ser gentil, né? Tinha a Três Maria Nova York. Falei, eu estava com tanta ira, irmão, falei, nem vou. Chamei o pastor Carlos Pedro, vai lá, diga para ele vazar. Mas ele vai pregar amanhã. Ia pregar amanhã. Ele nunca mais sobe nesse altar. É só se eu estiver morto, esse homem sobe aqui. Isso é um desvairado da vida. A culpa é minha, mas eu não vou errar 2 vezes não. Manda esse moço sumir. Irmãos, você não pode transferir o que Deus confiou a você. Diga comigo assim, a classe é minha. Diga, o instrumento é o meu. Diga, a partitura é a minha. Irmãos, a tarefa, irmãos, não transfere isso, pelo amor de Deus. Tu não transfere isso, tu não arranja confusão, porque Levítico é Deus dizendo assim, ó, o meu culto é assim. O culto tem um padrão. Amém? Diga, o culto tem um padrão. Então eu vou inventar tudo que tiver dentro do padrão aqui. Vamos fazer amanhã a oração para os animais. Todo mundo traz seus cachorrinhos. Mas está aqui não dá, então não dá. Isso não está aqui não. Não está aqui, não está não. Não está aqui não. Isso não está aqui não. Isso não está aqui. Isso não está aqui. Eu vou fechar porque são 20:50, 20:48. Você sabe qual é o texto áureo de Levítico? Texto áureo de Levítico? Levítico 11:44, coloque na tela. Esse é o texto áureo. Então, se você espremer Levítico, e você fala assim, pastor, a gente pode sintetizar Levítico num versículo? É esse aí. A síntese de Levítico é essa aí. Está na tela, vamos todo mundo ler? O que Deus fala? Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santo, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre. Essas novidades se arrastam sobre a terra. E o que pior, desgraça toda, que essa coisa que se arrasta contagia, viraliza. Que praga do inferno é essa, meu irmão? Essa coisa viraliza. 2 coisas Deus está dizendo aqui. Número 1, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele tem que dizer isso. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor e sou o vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis. Deus está dizendo nesse texto que o culto é desse jeito. Porque eu sou santo, então o culto é desse jeito. Tudo que a gente for fazer, irmãos, a gente tem que pensar assim. Isso aqui está apontando para a santidade dele. Mais ou menos não serve. Ou está ou não está. Mais ou menos não serve. Ele vai dizer, não vos contaminareis. De onde vem a tua influência? De onde vem a tua influência? Você já perguntou isso? Você devia perguntar todo dia. De onde vem a tua influência? De onde vem a tua influência? A gente tem visto, para um pouco, ondas e mais ondas de influência. Influência de 12, de não sei o que, de não sei mais o que lá, de riso, de dente de ouro, meu Deus.
De onde vem a tua influência? Não vos contaminareis. E Deus chama isso tudo de enxame. Enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. A nossa contaminação, se é que eu posso dizer isso, é aquela que desce do céu. É aquela que o céu abre e diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. A nossa influência vem do alto. Nós somos contaminados pelo alto. Nós somos incendiados pelo alto. Essa é a nossa posição. Você entende isso hoje, irmãos? Amém ou não amém? Você está muito chateado comigo? Estou muito tristinho com isso. O livro de Levítico é um livro que é fechado. Ele é fechado. E sabe quem é a chave de Levítico? A chave está em Hebreus 10:10. Coloque na tela. Hebreus 10:10 é a chave de Levítico. Diga comigo assim: nessa vontade é que temos sido o quê? Santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Lá em Levítico, era um cordeiro sem mancha, sem mácula, a cada holocausto. Mas quando veio a graça, veio Jesus, veio o cordeiro perfeito, que foi imolado, e diz o texto que nós, nessa vontade é que temos, ou seja, aquele ato é para que nós fôssemos o quê? Santificados nele. Você crê nisso hoje, irmãos? Amém?